interessante? A gente vive a vida nesse dilema. Então, a gente tem que observar isso e colocar a luz do nosso conhecimento dentro dessa realidade, dentro disso tudo, e reconhecer que existe a diferença entre a dor e o sofrimento. A dor, ela é proveniente do corpo. Então, quando nós estamos sentindo dor de cabeça, dá pra gente dizer que não estamos sentindo dor de cabeça? Seria uma loucura, né? Dizer, não tô sentindo. Isso provocaria uma tensão tremenda. Não é bem por aí o caminho. Se estamos sentindo a dor de cabeça, nós temos que aceitar esse sentimento de dor e vivenciar essa dor até onde conseguirmos suportar. No momento que a gente achar que aquilo ali tá insuportável, a pessoa vai e toma um remédio, tá? Mas na maioria dos casos, quando a dor ela é vivenciada, ela se desfaz. Você consegue perceber, quando você não resiste àquele sentimento de dor, você sente um afrouxamento. Há algo ali que não dá para você entender como é que foi o processo, mas que existiu um processo de libertação. Algo que as palavras talvez não dê para colocar bem, né? Então, o sofrimento, ele é vamos para esse nosso quadrinho aqui. A dor, ela é no nível físico, tá? O sofrimento, ele vem do nível emocional. Primeiro, é um pensamento aliado com as sensações emocionais e corporais, né? Então, esse sentimento em relação a determinada situação ou coisa, se ele começar a não ser observado, ele passa a ser um sofrimento mental. Existem pessoas que passam por enormes sofrimentos, mas se ela perceber como é que se processa isso, ela passa a trabalhar aquilo que ela pode trabalhar. O que nós podemos trabalhar? A nossa mente. Se a dor está ali, vamos ter que aceitar que ela está ali. Mas o sofrimento é opcional. A dor não é, mas o sofrimento é opcional. Nós sofremos quando nós não conseguimos entender como é que ele se processa. Quando nós conseguimos entender como é que ele se processa, a coisa começa a se desfazer por si mesma. Ele perde o poder sobre nós. O sofrimento, ele age, quanto maior nossa interpretação em relação àquela dor, maior o sofrimento. Por exemplo, estamos sentindo uma dor. E aí nós começamos a ter pensamentos de vitimização. Exemplo, nossa, que pessoa mais sem sorte eu sou. Todo mundo está saudável, eu sou a única pessoa que estou sentindo isso. E aí fica aquele processo de vitimização, entre outros processos. Com o tempo, se for possível e houver interesse nosso interesse, o interesse de vocês, a gente vai trabalhar alguns processos à luz do conhecimento do que está acontecendo conosco, e aí a coisa se desfaz por si só. Então, alguns esquemas e que nós vamos conseguir nos identificar nesses esquemas, e aí eles vão todos por terra. Nós vamos conseguir colocar isso tudo, dominar isso tudo, porque nós vamos colocar a nossa luz. Eu quero falar também sobre a forma que nós podemos fazer para aliviar o nosso apego. Pessoal, a gente não consegue se livrar do apego, não.
é algo intrínseco do ser humano. Olha, mesmo que nós jogássemos todas as nossas coisas e imaginássemos assim, agora eu quero me livrar de tudo, de todas as minhas posses, e eu vou viver numa caverna meditando para conseguir a iluminação. Um exemplo, tá? Só um exemplo. Ninguém vai conseguir fazer isso aqui. Primeiramente, um consumista, e nem é aconselhável, que eu vou explicar exatamente isso para vocês. O ego, ele é muito inteligente. Ele quer sobreviver a qualquer custo. Então, no momento que nós fazemos isso, automaticamente a pessoa começa a pensar: como sou especial. Acho que talvez seja poucos na Terra que conseguiu se livrar de uma riqueza tão grande e que conseguiu se desapegar de tanta riqueza. Então a pessoa começa já a se identificar com esse tipo de papel. O papel de alguém especial que conseguiu se livrar de tudo, né? Coisa que ninguém consegue praticamente fazer. E aí vai viver numa caverna. Mesmo que não exista nada, ele vai escolher um lugar que ele mais goste de ficar, aquele lugar preferido dele. Então, toda vez que ele for dormir, ele vai dormir naquele local. Ok. Conseguiu se livrar do apego? Será que essa pessoa conseguiu? Acredito que não. Sabe por quê? O apego é quando a gente tem preferências. Ou seja, a pessoa continuou dormindo no mesmo cantinho e não conseguiu, mesmo que esteja imaginando que se livrou do apego, ela tomou uma outra identidade, como uma pessoa que se despojou de tudo, e continua mesmo assim apegado a, pelo menos, o cantinho da caverna. Então, pessoal, o apego, a gente tem que se livrar dessa tensão e admitir que nós podemos colocar apenas a luz sobre os nossos apegos para afrouxarmos um pouco ele, mas nos livrarmos 100% atualmente, eu creio que não é possível, certo? Então eu vou dar alguns esqueminhas para vocês para tentar afrouxar esse apego, porque no momento que nós afrouxamos ele, que nós colocamos menos intensidade a esses apegos, nós conseguimos nos livrar do sofrimento mental, o sofrimento opcional, certo? Então eu anotei algumas formas aqui que ao longo desse tempo eu vim pesquisando e que eu também coloco, utilizo, tá? O que nós devemos fazer? Tentar retirar os papéis que atuamos. Nós atuamos em diversos papéis. Então, papel de mãe, papel de estudante, todos esses papéis, a gente tentar perceber que isso são só apegos às identidades. Então, a gente tentar retirar isso daí. Sempre que quando nós olharmos para a nossa casa, seria interessante nós imaginarmos que estamos numa viagem. Nós alugamos, ou nós já sofremos quando nós viajamos e entramos numa pousada e nós sabemos que vamos ficar apenas uma semana, e quando nós saímos dessa pousada, algum de vocês já sofreram por causa disso? Não é isso? Porque nós sabíamos que iríamos ficar ali apenas uma semana. Pois bem, todas as coisas que existem, que nós temos aqui na Terra, nós devemos então pensar o seguinte, que nós estamos apenas, estão todas emprestadas por um tempo que nós não sabemos ainda, mas estão todos emprestados. E que tudo é impermanente, nada é igual o tempo todo, e nem as coisas serão nossas o tempo todo, para sempre, certo?
Quando acontecer alguma circunstância conosco, nós devemos imaginar e até ter uma frase: isso também passará. É bem interessante. Tem uma historinha sobre isso. Tem um rei que ele era muito irado. Ele sempre, qualquer coisa, qualquer pequena coisa deixava ele estressado e sofria muito e irritado. Então ele pediu ao sábio que lhe desse algum presente que ele pudesse lhe trazer felicidade. Aí o sábio, e aí perguntou ao sábio quanto lhe custaria esse presente. O sábio disse: esse presente que vou lhe dar será mais caro do que todo o teu reino. Então eu não vou lhe cobrar nada, eu vou lhe dar como um presente. Esse exemplo até está no livro do Eckhart Tolle. O Despertar de uma Nova Consciência. Está nesse livro esse exemplo, eu achei bem interessante, estou passando para vocês, tá? Aí ele ficou algumas semanas e aí trouxe uma caixinha toda talhada, linda para o rei. E quando o rei abriu aquela caixinha, tinha um anel. E dentro do anel, na parte interior do anel, estava escrito: isto também passará. Então ele dizia para o rei: todas as vezes que você se ficar irritado ou com alguma circunstância, você lê então essa frase e tudo ficará mais apaziguado. Só que, inclusive, tanto as tristezas quanto as alegrias, isso tudo também passa, né? Quando é em relação à alegria, é um pouco assim triste da gente saber que também vai passar, mas tudo passa mesmo, né? Então essa é a historinha do rei sobre isto também passará. Então é muito interessante a gente pensar nisso, viu? Outra coisa também que eu acho interessante para a gente pensar: exercite retirar suas opiniões sobre as coisas. Veja os fatos no presente, sem acrescentar nada. Isso também é interessante. Mas quase não é possível isso, sabe? Nós estamos interpretando o tempo todo, nos queixando, julgando. Mas se a gente colocar a luz da consciência em cima disso tudo, a gente vai ver como que nós fazemos isso. E aí, trabalhando com um hábito, depois, se der, a gente vai falar um pouco sobre isso. Nós somos seres humanos que nos habituamos a fazer as coisas e acabamos colocando isso na rotina. Então, a gente vai conseguir sim, com uma prática, com alguns anos de prática, a pessoa vai começando a conseguir trabalhar bem isso. Em relação às ideias, condicionamentos passados, trabalhar os condicionamentos passados e ter mais flexibilidade. Olha, muitas de vocês nós não conversamos ainda sobre os condicionamentos, tá? Mas eu tenho ideia de falar sobre isso, sobre as crenças, que não vou falar sobre religiões. Crenças são determinadas frases que nós acreditamos na vida. Por exemplo, uma crença: eu só vou ser feliz se eu tiver uma pessoa ao meu lado. Essa crença, ela tende a trazer sofrimento, porque ela é uma crença falsa, ok? Então, eu também pretendo explicar para vocês. Explicar não, que eu não estou aqui ensinando nada a ninguém, nem como papel de professor, não. Estou aqui mais fazendo um bate-papo entre a gente aqui. Se vocês quiserem colocar isso, praticar isso na vida de vocês, eu acredito muito que vai facilitar, porque facilitou para mim também, tá? Mas eu vou explicar esse sistema de crenças, como é que funciona, e aí vocês vão ver que é bem legal, vocês